quando nós vemos na palavra do Senhor em Juízes 4, nós vamos ver, né, Baraque, Débora falando com Baraque, que eles iam, ela era, aí fala assim, e Débora, mulher profetiza, julgava Israel naquele tempo, mulher de Lapidote, né, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras, e Débora entre Ramá, Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela, a juízo, a consultar, né, saber, buscaram a resposta. E enviou e chamou Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse, porventura o Senhor de Israel, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon. Deus está falando o que ele ia fazer, né? A Sísera, capitão do exército de Jabim, a qual o povo estava, né, sob servidão, e diz assim, e os darei, e ele virá com seus carros e com a multidão, e o darei na tua mão. O Senhor está dizendo aqui, através de sua serva, né, profetiza, que entregaria o exército poderoso que viriam contra eles nas mãos dele. A saber, o capitão do exército, que era Sísera, né? E nós vemos um armamento muito forte. No versículo 3 do capítulo 4 diz assim, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Portanto, Jabim tinha, olha só, 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Então os filhos de Israel estavam sofrendo há tempos e clamaram e buscaram ajuda, né, resposta da parte de Deus, onde Débora agora vai ser um instrumento da parte de Deus para dar ali a resposta vinda de Deus, né? Que Deus entregaria este povo, o exército que era tão forte aos olhos humanos, nas mãos dele. Então nós aprendemos que não importa se nós achamos que somos incapazes, o nosso Deus é aquele que cuida das nossas guerras, né, as nossas batalhas. E é interessante nós falarmos aqui que nós, talvez você fale assim, mas nós não estamos passando por guerra desse tipo. Mas nós passamos diariamente outras guerras, outras batalhas, né? E nós vemos a palavra de Deus dizendo que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra principados. E quantas vezes nós somos bombardeados, né? E somos pegos em situações que nos deixam atemorizados, preocupados, com medo. E é interessante que quando nós passamos por isso, dependendo de onde nós estamos colocando a nossa confiança, os nossos olhos, às vezes nós encontramos com medo, achando que será o fim, achando que o amanhã não vai chegar, que as conquistas não virão. Mas quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, queridos, é certo que a vitória vem. Nós vemos o capitão, né, Sísera, o exército deles, a força deles estava em carros de ferro e em coisas, né? Eu quero colocar isso aí em coisas. Eles tinham uma força de armamento bem forte. Porém, o povo, os filhos de Israel, tinham a força de Deus. Toda a força que eles tinham vinha de Deus. E quando nós vivemos isso na nossa vida, quando a nossa força
nós reconhecemos que ela vem de Deus e não de coisas, e não da nossa força, do nosso braço, e não da nossa capacidade, quando nós reconhecemos que as batalhas serão vencidas, ou foram vencidas, ou estão sendo vencidas porque Deus está indo à frente, aí sim a vitória é certa. E nós podemos ver isso na palavra, que os juízes de Israel eram sobrenaturalmente revestidos de poder do Espírito de Deus. Eles eram fortes por causa de Deus, por causa da força de Deus. E a sua influência era pelo poder de Deus. Era Deus quem dava sabedoria, era Deus quem fazia as coisas acontecerem. E hoje nós precisamos saber disso, que é Deus quem faz com que tudo aconteça na nossa vida, seja em forma de conquistar, seja em forma de vencer alguma situação que nós estamos passando, porque é imprescindível que Deus esteja à nossa frente em qualquer situação, porque é isso que nos faz permanecer de pé. Se Deus não estiver à frente nos guiando, nós seremos vencidos, mas se Deus estiver à frente de todas as circunstâncias da vida, à frente de todas as batalhas, que nós venhamos viver, é certo que Ele entrega a vitória em nossas mãos. E nós precisamos nos esforçar e ir de encontro a buscar a vitória, porque muitas vezes, queridos, nós pensamos que porque Deus falou, porque Deus está à frente, nós não vamos ter peleja, e não é verdade. Nós vemos aqui o povo indo e enfrentando uma situação de batalha, de guerra, porém, a diferença é que eles sabiam que teriam vitória. Eles sabiam que era questão de tempo para que a vitória acontecesse. Eles sabiam que, apesar do que os olhos deles viam, eram carros, um exército forte, pronto para enfrentar a eles, sabiam que a vitória era certa. Eles precisavam crer na voz do Senhor, e nós precisamos crer no cuidado e na voz do Senhor também. Não esquecer que o Senhor é fiel e buscar continuamente a direção divina para a nossa vida e seguir, porque não adianta nós buscarmos uma resposta de Deus e não seguir aquilo que o Senhor nos disse. E muitas vezes nós buscamos respostas de Deus, mas queremos fazer as coisas à nossa maneira, e a nossa maneira não vai acontecer, não tem como ter vitória. Os filhos de Israel estavam aqui sob servidão porque fizeram do seu jeito, que Deus disse para quando eles fossem para a terra de Canaã, para a terra prometida, quando eles estivessem na terra prometida, que não era para fazer aliança. E eles fizeram, deixaram quem não era para deixar ali, e aí começaram a misturar com deuses, fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E por isso eles estavam nessa situação difícil. Então nós precisamos saber e nunca esquecer que nós precisamos fazer tudo da maneira que o Senhor nos mostrar, do caminho que Ele nos indicar, porque não adianta Deus falar com a gente como que Ele quer, qual é a vontade dEle, se nós não vamos seguir. Mas se nós seguirmos a vontade de Deus, queridos, aí é certo que nós seremos um povo vitorioso e não estaremos sob servidão neste mundo, mas seremos aqueles que as pessoas vão olhar e falar: ali vai um povo vencedor, um povo forte, porque a nossa força está em Deus. Quando nós olhamos, queridos, eu gostaria de ler aqui com você, e diz assim, no Salmos 20, diz assim: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, Ele ouvirá
desde o santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. E não é isso que está acontecendo em Juízes? O povo clamou e o Senhor agora ouviu, e com a força salvadora deles, eles obtiveram respostas. É isso que está acontecendo. E aí nós vemos o exército que vinha todo confiante na sua força em armas, a sua força palpável, subestimaram um povo que tinha a força naquilo que não se via, mas era real. Não era palpável aos olhos, ao nosso tato, né? Mas a vitória era certa. Eles não podiam imaginar era que a força invisível do povo era mais forte do que qualquer armamento que eles tinham. Então, nós precisamos compreender que a força maior que nós temos não está no que é palpável, não está em o quanto eu tenho, o quanto eu possuo, mas onde nós temos colocado a nossa confiança é no invisível, é num Deus real que trabalha em favor daqueles que confiam e que têm fé. E fé é crer naquilo que ainda não existe, sabendo que já está decretado, vai acontecer. É crer naquilo que não existe como se já existisse. Isso é fé e nós precisamos ter fé. Eles estavam à espera, preparando para uma batalha que ainda não tinha acontecido, mas eles sabiam que a vitória já era deles, embora ainda fossem enfrentar. E aí diz: uns confiam em carros, era a confiança do exército forte que eles enfrentariam, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus, e nós vemos isso aí quando eles recebem a orientação, né, que Deus entregaria eles nas mãos deles. Nós precisamos lembrar e falar sempre das coisas grandes que o Senhor tem feito na nossa vida. Amém? Porque a nossa vitória é essa. Uns encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. Você vai prevalecer de pé porque confia no Senhor. Amém? Inscreva no canal, deixe aí o seu like e nos ajude a crescer em nome de Jesus.